Diversos vereadores, 071-12-2018, solicita apreciação em regime de urgência da proposição 002-0005-2018. Tema, qual que é o tema, senhor? Tema, senhor presidente. Pode ler? Só um minutinho, vereadora. Vossa Excelência já deve ter recebido no gabinete, mas a assessoria nos passa aqui, eu vou ler. Secretário, por gentileza, a leitura. Requer à mesa, na forma regimental, que seja apreciado em regime de urgência o projeto de lei complementar 02-05-18, que dispõe sobre a isenção da remissão da taxa de coleta de lixo de iniciativa do Poder Executivo. Para discutir, senhor. Em discussão, perfeito. Em discussão, discutir na sequência também está inscrito. Então, nós temos vereadora Noêmia, 10 minutos prorrogáveis. Na sequência, vereadora professora Josete. Nós estamos recebendo, vereadora, só fazer um registro, uma comitiva norte-americana de estudantes que estão hoje participando da sessão, a convite do vereador Tiago Ferro. Na sequência, o senhor faz o registro, ok, vereador? Apenas, apenas para registro, então, faz um registro, presidente. então, de imediato. Depois eu... É uma comitiva de estudantes, atletas americanos que usaram o período de férias deles nos Estados Unidos para virem servir Curitiba através do esporte, uma parceria já com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Então, hoje é o último dia deles na nossa cidade, ficaram durante 10 dias através de esportes como futebol americano, enfim, vários esportes. Então, eu queria agradecer em nome da Câmara, da Prefeitura de Curitiba e de toda a população, se for possível, presidente, fazer um registro e uma foto. Perfeito, faremos registro, congratulations a todos, nós agradecemos a presença e o trabalho voluntário do grupo de estudantes fazendo pela cidade de Curitiba. O nome, também na sequência... O nome é Fellowship Christian Athletics. Perfeito. Sejam bem-vindos, nós agradecemos. Pode fazer o registro fotográfico, vereador. Se quiser também usar a escadaria, ficaria uma foto mais adequada nas escadarias depois. Vereadora Noêmia Rocha, com a palavra, deixa eu zerar o seu tempo. De imediato, a senhora tem 10 minutos prorrogáveis, vereadora. Presidente, se possível, os vereadores quiserem participar, por favor, são bem-vindos. Senhores... Vereadora, só um pouquinho. Vereadores... Então, vereadora, só para a gente então fazer o registro, eu peço escusa, um minutinho. A senhora pode ficar suspendendo só para fazer o registro da fotografia e agradecer esse grupo voluntário de americanos que fizeram por nossa cidade. Vamos prorrogar. Essa é a prorrogação. Quem que é esse povo aí? Quem que é esse povo? Dá um sorriso em inglês aí para nós. Thank you, everyone. Obrigado. Thank you, everyone. Entenderam, sim.
restabelecer o tempo da vereadora Noêmia Rocha com a palavra. Muito obrigada. Retornamos à sessão. Obrigada, senhor vereadores, senhoras vereadoras. Na verdade, eu venho aqui hoje retomar o assunto que eu já iniciei pela manhã. Esse é um parlamento, e há critérios, há normativas, há um regimento interno que rege essa casa, a lei orgânica, e que precisamos minimamente seguir o regimento. Esse é um projeto que ele vai ter validade para o ano que vem. Não há, na minha leitura, uma justificativa de urgência. Nós estamos atropelando aqui. Não há necessidade de um projeto desse em regime de urgência. Até porque ele está passando igual água nas comissões, porque é um projeto do prefeito, é viável, e que o cadastramento das pessoas já está sendo feito já. Aliás, já está concluído, eles estão só avaliando quem continua cadastrado na baixa renda ou não. É só se informar com o FAS. O FAS já tem o cadastramento. O FAS já tem o cadastramento dessas famílias. E estava tramitando esse projeto de lei e que não havia necessidade nenhuma de estar em regime de urgência. O nosso projeto, vereadores, com o mesmo teor, idêntico, semelhante, foi protocolado nessa casa em 6 de fevereiro. O projeto idêntico, semelhante do prefeito, foi protocolado 16 de abril. Eu vou ler para vocês o que diz o regimento no artigo 116. Apresentada a proposição com matéria idêntica ou semelhante a outra em tramitação, prevalecerá a primeira. Parágrafo 1º. Idêntica é a matéria de igual teor ou que, ainda que redigida de forma diferente, dela resulte iguais consequências. Parágrafo 2º. Semelhante à matéria que, embora diversa a forma e diversas as consequências, aborde assunto especificadamente tratado em outra. Parágrafo 4º. Em caso de semelhança, a proposição posterior será anexada à anterior, para servir de elemento de auxílio no estudo da matéria pelas comissões permanentes. O nosso projeto que nós fizemos idêntico, até porque era uma falha que o Executivo não percebeu, e volto a dizer que no relatoria eu coloquei, não teria visto de iniciativa como não tem, nem inconstitucionalidade, foi derrubado. E aí nós apresentamos como projeto de lei, está tramitando ainda na casa. Está tramitando, não foi arquivada. Apesar de que o mesmo vereador que está com o projeto do prefeito, foi o vereador que arquivou o nosso projeto. Eu não sei como é que ele vai conseguir arquivar o meu e dar trâmite do prefeito, se é idêntico. Segunda proposta foi uma proposta de trâmite, porque é um assunto latente. Trâmite para que a gente pudesse, até então, trazer o debate a essa casa e pensar na redução de baixa renda, na anulação das taxas de baixa renda. E tem um terceiro, que é do vereador Cristiano, que era a anexação do projeto. Aí vem regime de urgência. O que nós entendemos? A preocupação de passar rápido o projeto do prefeito, e se o nosso projeto está em trâmite. Então, o que você percebe? Qual é o critério usado? Ah, não é porque é base, porque não é oposição. Tá bom. Então, qual é o critério? Qual o critério que está sendo feito nessa casa em relação a projetos posteriores? Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer todos os projetos posteriores em regime de urgência para que não utilizemos o projeto anterior. É esse o critério?
Ah, porque tem vício de iniciativa. Não tem. Nós já provamos aqui que não tem. Tem leis sancionadas nessa casa que tratam de assuntos de tributário. Então, cai por terra o vício de iniciativa. Qual o critério de termos um projeto que foi protocolado 6 de fevereiro e que tem um outro projeto em 15 de abril, ou seja, 60 dias, não é nem 2 dias, 60 dias depois, e que está vindo em regime de urgência com outro tramitando? Aí nós não estamos seguindo o regimento. É óbvio. Então, caros vereadores, esse é um projeto que vai ser efetivado em 2019, não é 2018, não justifica essa sangria para regimento de urgência, não justifica. A população está com o olhar nessa casa, avaliando o que nós, enquanto vereadores, estamos fazendo. Nós precisamos debater nessa casa projetos importantes como esse. Nós precisamos avaliar com critério dentro das comissões, porque nós estamos tendo tanto regime de urgência nessa casa. Eu disse isso o ano passado, que não é mais exceção, é regra. É regra nessa casa, regime de urgência. Alguém aí decide, e vou dizer uma coisa, dá essa impressão que nem o executivo está sabendo que está se pedindo um regime de urgência nessa casa. Minha impressão, que nem o prefeito Rafael Greca, que foi meu companheiro do PMDB, trabalhei para ele. E aí, lá no passado, quando ele era do PMDB, óbvio. Mas pensa num cara vaidoso. É o nosso prefeito. Pensa no vaidoso. Ele era do meu partido, eu era obrigada a trabalhar para ele. Aí é o seguinte, eu conheço o Rafael Greca há décadas. Eu conheço. Pensa num cara vaidoso. Pensou? Multiplica milhares e milhares e milhares de vezes. Aí é o seguinte... Então, caros vereadores, nós estamos vivenciando nessa casa, que regra é regime de urgência. Isso é muito ruim para o parlamento. Isso é muito ruim. Ainda mais esse ano eleitoral, daqui a pouquinho a população vai falar, estão botando tudo em regime de urgência, não estão debatendo, porque precisa ir para a comunidade pedir voto, porque querem ser deputados estaduais. Então, caros vereadores, a gente tem que pensar num contexto de instituição também. Pois não, vereador, presidente da Comissão de Legislação. Vereadora, não quero colocar para Vossa Excelência apenas a situação da CCJ em relação ao vosso projeto, que tem sido, o vosso projeto está sendo debatido, houve pareceres pela anexação, arquivamento e trâmite, e nenhum deles conseguiu-se a maioria para que se viabilizasse a tramitação ou não para a próxima comissão, né? Deixar bem claro isso, e se analisasse o impacto orçamentário, a dotação. Lembro também que fiz a proposição de todos os projetos que tratavam dessas matérias que se fossem anexados, para fazer um parecer bem técnico lá. Mas fui vencido, todos os vereadores entenderam que tinha que separar e cada qual se analisasse individualmente. Trago outra situação também que vivenciamos lá, que é importante refletirmos. Nós temos um projeto que foi apresentado, que é o projeto do adesivo dos ônibus. Qual é o óbice que encontramos hoje? Quando passou na CCJ, foi arquivado. Mas o plenário, na sua soberania, inclusive com vereadores da oposição em base, ele foi levado adiante. Entendeu-se por bem retirar esse projeto e apresentar um novo projeto. Qual o problema nós temos? Além da questão do impacto e dotação orçamentária, nós temos um projeto que já foi apresentado nessa legislatura, no ano passado, e como que nós vamos dar sequência nele? Como que vamos permitir ferir o regimento? E como também arquivamos e agora vamos viabilizar que ele seja aprovado? Então, são situações complicadas e complexas para a nossa CCJ. Muito obrigado.
Não é de quê? Mas tem um porém, vereador. Quando o regimento diz que, se porventura o vereador que colocou um projeto na comissão de legislação é arquivado, ele tem a prerrogativa e a condição de trazer ao plenário com 13 assinaturas. Então, está dentro do regimento. O que eu estou alegando, o que está acontecendo com o nosso projeto idêntico ao do prefeito, está fora do regimento. Questão de poderes Vereadora, aqui. a senhora quer a prorrogação de prazo? Quero continuar. É uma questão de poderes aqui, não é regimento. O regimento diz que se o vereador se um vereador A fez um projeto, está tramitando, outro vereador vem e faz outro projeto, o que é feito? Se é idêntico, se é semelhante, anexa. Qual que é o problema de anexar o nosso projeto com o do prefeito é o nosso? O que importa é que esse projeto vai fazer. O que eu estou dizendo é a valorização do vereador. Não é porque é prefeito, é porque o critério diz que o posterior se anexa ao anterior. E é 60 dias de prazo, de diferencial. Então, caros vereadores, e aí vem um regime de urgência para atropelar tudo, para passar, porque já diz o ditado, quem tem a maioria não discute, vota, e aí a gente está vivenciando uma questão aqui no parlamento, que podemos, sim, reverter. É uma questão de análise, de critérios. Então, a minha pergunta é, agora, daqui para frente, quando surgir um projeto posterior, vai botar em regime de urgência o posterior, vai arquivar o anterior? Eu sei que a ideia era arquivar o nosso projeto, que não conseguimos ainda. Foi arquivado, por exemplo, o projeto da vereadora Maria Letícia, com o mesmo teor, com tranquilidade foi arquivado. E está o projeto do vereador Luiz Felipe, o nosso, tramitando na casa. O que eu quero, vereadores, é assim, primeiro, parar de ser regra, regimento de urgência nessa casa. Está muito ruim esse regimento de urgência. E sem a justificativa plausível, porque o projeto está tramitando, não tem necessidade. Da onde? Está demorando para chegar em plenário? Não, está dentro do trâmite regimental. Então, eu vou fazer um voto contrário ao regimento de urgência. Acho que esse projeto tínhamos, sim, que debater. Vou votar favorável, sim, porque é um projeto de nossa autoria, e que eu peço ao presidente dessa casa, que é presidente da oposição e da base, avaliar essa questão e fazer a anexação do que é dentro do regimento e nada mais justo para os vereadores, porque nós somos vereadores da cidade. Muito obrigada. Próxima vereadora inscrita, 10 minutos, prorrogáveis, vereadora professora Josete. Eu solicito prorrogação da sessão por mais 1 hora, senhor presidente. Vereador Pierre formula requerimento verbal, solicitando requerimento da sessão por mais 1 hora, tendo em vista a necessidade da apreciação dos projetos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Portanto, mais 1 hora nós teremos de prorrogação de sessão. Vereador, com voto contrário, professor Eula. Professora Josete, com a palavra. Só um minutinho, vereadora, vou zerar o seu tempo aqui. Senhor presidente, vereadoras, vereadores e mais presentes. Eu gostaria de retomar um pouquinho o histórico da discussão acerca da taxa do lixo. Lembrar que nós fizemos um debate disso no ano passado, nessa casa, e, inclusive, é importante ter isso registrado. À época, fiz um voto contrário a esse projeto, entendendo que é importante, sim, a desvinculação da taxa do lixo do IPTU. No entanto, o projeto do prefeito, a preocupação de não ter clareza de como isso repercutiria, ao final e ao cabo, na vida do cidadão e da cidadã,
né, que têm que pagar, e obviamente precisam pagar os impostos e as taxas, né, para que haja o retorno de serviços públicos de qualidade, né? Mas nós temos que ter, né, de forma clara como se dará, né, a cobrança desses impostos e dessas taxas. Então, nesse sentido, né, que nós votamos contrariamente naquele momento. Então, vejam que aquilo que nós pautamos no debate o ano passado, agora se traduz em um projeto de lei encaminhado novamente pelo Executivo. Porque houve, né, por parte de diversos cidadãos e cidadãs, a queixa de critérios que não eram critérios justos, né, no sentido da cobrança da taxa de coleta de lixo. E temos aqui, portanto, um projeto que é simples, relativamente, com 2 artigos, né, mas que exigem de nós uma avaliação das consequências, novamente, desse projeto. Então, é uma alteração, né, na lei atual e que entendemos que essa alteração merece todo um cuidado na análise. Então, o artigo 1º trata de isenção. Então, ele coloca o seguinte: serão isentos da taxa da coleta de lixo os contribuintes inscritos. Senhor presidente, vereadores, só eu peço acho a que gentileza. as pessoas podem falar mais baixo, pelo Perfeito, menos. vereadora. A senhora está com a palavra, peço os vereadores, por gentileza. Está com a palavra, vereadora. Então, retomando o teor do artigo 1º, serão isentos de taxa de coleta de lixo os contribuintes inscritos no Cadastro Único da Fundação de Ação Social, FAS, ou que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, conforme regulamento. Então, aqui estamos falando de uma camada da população que, obviamente, tem baixa renda, né, ou que está em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão dos créditos tributários relativos à taxa de coleta de lixo do exercício de 2018 aos contribuintes que atenderem às condições estabelecidas no artigo 1º desta lei. Então, acredito que há um critério de justiça nessa proposta. No entanto, eu acredito que ela não dá conta da complexidade da cobrança desta taxa de lixo. Vamos pegar um exemplo concreto. Um pequeno comerciante do bairro, vamos pegar um exemplo, um pequeno proprietário de um salão de beleza, que trabalha a família, não tem outros funcionários, é um salão pequeno que atende no bairro. Hoje, ele paga R$470, né, de taxa de lixo. Será que, né, um salão aqui no centro da cidade, com vários funcionários, não produz muito mais resíduo, mais lixo, do que aquele salão lá do bairro? E nós vamos continuar permitindo que a taxa cobrada seja a mesma? Então, nós temos que ter critérios, né, que busquem trazer também uma taxa mais
coerente com a produção do lixo. Claro que é muito difícil, né, nós pensarmos em um critério que vá medir exatamente, né, a quantidade de lixo de cada ponto comercial da cidade, enfim, ou cada residência da cidade. Mas nós podemos fazer uma aproximação, né, em relação ao porte desse estabelecimento. Então, não acho que seja o caso de aprovar em regime de urgência esse projeto, porque nós temos que aproveitar, já que nós estamos mexendo numa lei que foi aprovada no passado, onde nós apontamos que haveriam problemas na cobrança, justamente por não estar claros os critérios que seriam utilizados para a cobrança da taxa, nós aprovarmos um regime de urgência que vai resolver uma situação específica, mas que não vai levar em conta outros critérios que são importantes para a definição da cobrança dessa taxa. Eu acho que nós temos que pensar, sim, em faixas de cobrança de acordo com o porte, né, desse estabelecimento comercial. Então, acredito que esse projeto tem que tramitar, sim, tem que ter um parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, tramitar por todas as comissões pertinentes, para que nós possamos apresentar emendas e deixá-lo, né, o mais justo possível. E não acredito que um regime de urgência garanta esse processo. Se nós aprovarmos esse regime de urgência hoje, significa que na próxima semana nós estaremos debatendo em plenário. Não é o tempo suficiente para a gente aprofundar. Acho que já há contribuições, como a proposta da vereadora Noêmia, já sei que há vereadores, o vereador Felipe também está debatendo com setores da sociedade, também tem propostas de emenda, mas acho que o tempo é muito limitado. Então, nesse sentido, é que eu faço o encaminhamento para a rejeição do regime de urgência, para que dessa vez essa casa acerte no momento da votação. E não venha depois, né, como nós ouvimos esse ano, dizer, eu não sabia exatamente as consequências, não sabia que isso ia acontecer dessa forma. Eu acho que nós, legisladores, não podemos usar isso como argumento, né, mais uma vez, em relação a um projeto que já trouxe transtornos para vários cidadãos e cidadãs, justamente porque não se pensou em critérios, né, mais plausíveis. Então, nesse sentido, é que eu encaminho pelo voto contrário ao regime de urgência. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, vereador Felipe Braga Cortes. Concedemos a palavra por 10 minutos. Vereadores, eu queria um pouco da atenção, e no sentido de que é obrigação nossa tentar discutir e ir atrás de informações quando se trata de assuntos, qualquer assunto que seja. E esse assunto é de extrema importância, ele afeta cada cidadão de Curitiba, e a gente fez um estudo, eu já apresentei para vocês, eu vou reapresentar aqui o slide que fala aqui da questão das diferenças sem o limitador. Estivemos, na semana passada, no Cresce Paraná, estivemos no Secov Paraná, são sindicatos e conselhos que tratam da questão de condomínios, do dia a dia de vendas de imóveis, de locação de imóveis em Curitiba. Eles não tinham a informação a respeito de quanto a mudança da taxa de lixo, da forma que foi votada aqui. Não conseguimos, nós vereadores, eu digo todos nós vereadores, não tivemos o tempo hábil de analisar profundamente. Num primeiro momento, a mudança da lei era em função de que quem não pagava IPTU não pagava a taxa de lixo. Todos nós aqui fomos favoráveis a isso. Mas, dentro do projeto, havia
mudanças, que fazem a diferença e vão fazer a diferença. Eu vou explicar para vocês novamente detalhado e vou pedir para vocês, independente de quem seja aqui, se é base ou se não seja, e peço encarecidamente ao vereador Pierre Paulo que faça uma análise junto ao Poder Executivo dessa emenda que nós estamos propondo para vários vereadores, quem quiser assinar, tiver a condição de assinar e puder apoiar essa emenda, que vai trazer de novo o limitador junto ao IPTU e a taxa de lixo. Eu vou explicar para vocês, novamente, está aqui na apresentação, a diferença que dá para um imóvel comercial na Cândido de Abreu, uma sala comercial, quando da lei antiga e da mudança que houve ano passado, tirando o limitador. O IPTU era R$ 177, passa para R$ 354, com o redutor. Então, a taxa de lixo, ela fica no mesmo valor do IPTU, porque o limitador era isso, ele limitava o valor da taxa de lixo quanto ao IPTU. E somava os dois, dava R$ 354. Como que ficou a lei? O IPTU com o reajuste de 9%, no caso do comercial, foi para R$ 209,82. E a taxa de lixo ficou no valor de R$ 471, de uma sala comercial que gera muito pouco lixo. O que vai acontecer, e já está acontecendo, mesmo antes da mudança da lei? Um edifício comercial vai fazer, através do seu síndico, do zelador, enfim, uma reunião de condomínio, e vão se agrupar, vão se fazer uma associação, e vão fazer, vale muito a pena, é 1/3 do valor, vereador Tico Kuzma, é só você ir no Secov, no Cresce, e eles vão te informar. O Secov já fala que eles estão fazendo já, e isso vai aumentar em muito, porque com o valor a mais, que está sendo 200 e poucos % de aumento, vários condomínios, vereador Pierre Paulo, só para você entender, vários condomínios irão fazer a gestão própria do lixo. E a prefeitura não vai receber nenhum valor. Nenhum valor. Vão pegar uma empresa privada e vão destinar, como vários edifícios já fazem. O Secov me mostrou, e eles estarão aqui segunda-feira, porque vai ser em regime de urgência, o tempo que eles têm é vir segunda-feira e tentar convencer vocês, nós vereadores, né? No sentido de que apresentar, inclusive eles vão apresentar para vossas excelências os números que irá acontecer. A prefeitura tem que entender isso. Nós fizemos agora rapidamente, estamos buscando hoje, no entendimento de alguns advogados das assessorias dos vereadores, modificamos a emenda proposta, porque a emenda, como nós estávamos colocando, ia ter uma condição de isenção, novamente uma isenção de taxa de lixo, para aqueles que não pagam IPTU. Então, nós fizemos uma mudança que fica assim: o valor a ser lançado pela taxa de coleta de lixo terá como limite montante lançado a título de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana para o imóvel ao qual a mesma se refere, salvo, aí que foi colocado, nos casos de isenção ou imunidade tributária, em que não haverá limitador. Isenção e imunidade tributária, igrejas, geradores que estavam isentos, clubes, vão pagar sem o limitador. Veja, o limitador não atinge só o comercial que está ali. O limitador atinge o residencial também. O residencial que paga R$ 250 de taxa de lixo, que tem um IPTU menor que o 250, ele teria o benefício de pagar o valor do IPTU. Vamos imaginar que o IPTU no ano fosse R$ 150, residencial. 150 para 250 são R$ 100 de diferença. Mas o grande valor que dá diferença mesmo, por ser um valor maior, são as salas comerciais. E não vou nem entrar no mérito aqui, que a maioria das salas comerciais, vereador Sabino, gera muito pouco lixo, porque hoje se usa pouco papel. Então está tendo uma distorção muito grande com essa mudança que a prefeitura fez. O que nós pedimos é que, aproveitando que o prefeito manda um projeto de lei que vai, vamos dizer, trazer à realidade o que era nossa preocupação
em relação à baixa renda, né, que agora, através da lei que vai ser votada segunda-feira, a gente quer que, no mesmo tempo que seja votada essa lei, que seja feita uma votação, ou melhor, que vocês acolham essa emenda, assinada por todos os vereadores. Essa emenda não é do vereador que está falando aqui, muito menos de algum específico. Tem vários assessores de vereadores que fizeram. Se a prefeitura quiser mudar alguma coisa, e ela mesma fazer, o importante, gente, é que esse erro que está sendo cometido, ou melhor, uma injustiça que está sendo cometida, que seja resolvido agora. Não vamos deixar para o final do ano. Vamos deixar a lei da taxa de lixo para o ano que vem certa. Vai ter perda, eu tenho absoluta certeza, que isso vai gerar perda para o próprio consórcio de lixo, para o próprio administração do lixo de Curitiba. Porque aqueles que pagam individualmente num prédio comercial, estou dando exemplo de um prédio comercial, qualquer sala comercial vai pagar os 470, e não mais o limite do IPTU. O que eu estou afirmando para vocês, dito pelo Secov Paraná, que atinge todos os condomínios do Paraná, eles têm absoluta certeza que vai gerar um impacto maior ainda, visto que existem condomínios residenciais, condomínios comerciais, que já se associaram e fazem a gestão do lixo próprio. Volto a dizer, não vai nenhum real para os cofres do município, que terá que pagar a gestão do lixo. Eu deixo esse alerta aqui, talvez tenha humildade de dizer que talvez a gente não esteja totalmente correto, porque nós somos buscar as informações, o ideal seria nas comissões, Comissão do Meio Ambiente, chamar todos aqui para interagir, mas a Prefeitura tem essa capacidade, a estrutura da Prefeitura. Peço aqui à Secretaria do Meio Ambiente que faça um estudo, e se realmente nós tivermos razão, nós, que eu digo toda aqui, nós vereadores que estamos interagindo, que se faça essa mudança agora, que aproveite a votação de segunda-feira, que a gente possa fazer com que se retorne o limitador no IPTU. Não vai trazer prejuízo aos recursos públicos, presidente. É uma questão de fazer uma análise. Isso vai recair, pelo contrário, vai ter um déficit de arrecadação, porque vai ficar tão alto o valor de R$ 470 por unidade. Eu estou falando de grandes edifícios comerciais. Eu não vou entrar no mérito naquele comércio individual de rua e mais, vamos dizer, do dia a dia dos bairros aí. Mas o edifício comercial, na hora que for pôr a conta, R$ 470 por ano por unidade, é 1/3, dito pelo Secov, custa 1/3 do valor contratar uma empresa formal. Isso a Prefeitura é legal, eles não estão cometendo uma irregularidade. A Prefeitura, grande geradora, ela não quer tratar do grande gerador, ela quer que o grande gerador dê conta do... O senhor quer mais tempo? Mais 5 minutos. 5 minutos, vereador. Do transporte e destinação do lixo. Então, eu queria, de verdade, que o líder do prefeito, através da sua assessoria, dialogasse com a Prefeitura, levasse isso, até trouxesse um contraponto, vereador Pierre, um contraponto disso aqui, dizer assim, ó, vereador Felipe, ou vereadores, não tem cabimento isso, não pode, porque vai. Vamos dialogar, que seja isso até o dia da votação. Eu até, de verdade, se isso for comprovadamente que não tem o resultado que a gente espera, não tem problema, a gente entende. Eu não tive tempo realmente de falar com a secretária do Meio Ambiente sobre isso, a gente não teve como fazer uma agenda sobre isso, até porque eu acho que isso cabe muito mais à liderança do prefeito e à base do prefeito analisar. Tá? Fica aqui essa sugestão, segunda-feira estarão aqui os representantes que estão, vamos dizer assim, querendo que seja aprovado nesse formato aqui, que retorne o limitador do lixo da cidade de Curitiba, principalmente para o ano seguinte. Obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Gostaria que registrasse meu voto contrário, senhor presidente. Meu voto contrário também. Perfeito.
Nós temos 4 votos contrários, 5 votos contrários, 6 votos contrários, 7 votos contrários. Para justificar. Está aprovado o requerimento. Para a justificativa, vereador Felipe Braga. Também gostaria de justificar. 5 minutos, professor Gilberto na sequência. É evidente que a questão que trata o projeto do prefeito, que é trazer ao projeto inicial a lei aprovada no passado, e talvez muito rapidamente, e daí traz esses reflexos, que são reflexos agora, que um ano depois nós temos que trazer, o prefeito traz um projeto de lei beneficiando a baixa renda. Vamos ser favoráveis, eu particularmente vou ser favorável ao projeto de lei, até porque é uma cópia do projeto da vereadora Noêmia, que tinha feito já tramitar na CCJ, mas segunda-feira teremos essa discussão e pedimos novamente essa emenda que vários vereadores estão convidados a assinar, para que se vote também, segunda-feira, para aprovar a emenda na questão do limitador. Era isso. Professor Silberto, para justificar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras. Quero relatar o seguinte. O ano passado, quando houve a votação da desvinculação da taxa de lixo do IPTU, já fui contra pela seguinte situação. No meu ver, a população que mais iam ser prejudicada e ia ser cobrado seria a população mais carente da nossa cidade. Então, por isso foi contra, porque no momento havia que não beneficiava a nossa população, e sim estava cobrando a mais, passando a cobrar essa população. Todo o projeto que vier em benefício da população, acredito que esse projeto que vem para beneficiar a população carente que necessita do nosso apoio, pode contar comigo. Fui contra agora nessa questão de ser do regime de urgência, mas sou favorável a projetos que beneficiem a nossa população. Vou ser favorável posteriormente, com toda certeza. Obrigado. Justificar o voto, presidente. Próximo vereador. Próximo vereador, vereador Marcos Vieira, o aniversariante do dia. Felicidades, vereador. Cadê o bolo, vereador? Senhor presidente, vereadores e vereadoras, a todos que acompanham essa sessão, bom dia. Eu só quero justificar o meu voto referente a esse projeto. Por questão de coerência, votei contra o regime de urgência, por entender que já é um tema debatido. Estou acompanhando esse projeto na CCJ também, já tinha um projeto idêntico. Não concordo que deveria vir desta maneira, poderia muito bem ser trabalhado de uma outra maneira, que com certeza o objetivo é um só. Em relação ao projeto, com certeza meu voto será favorável, porque é um projeto que beneficia a população e com certeza a população mais carente, que são as baixas rendas. Então, em relação ao projeto, com certeza meu voto será favorável, por ser um projeto que vem beneficiar a população. Obrigado. Está encerrada a justificativa. Passamos ao próximo requerimento em pauta. Peço a leitura, vereador Bruno Pessoa, por gentileza. Iniciativa de diversos vereadores. Iniciativa de diversos vereadores. A proposição é o número 071-0013-2018. Solicita a apreciação em regime de urgência da proposição número 002-0007-2018. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra a vereadora professora Josete. 10 minutos prorrogados para Vossa Excelência.
Senhor presidente e demais presentes. Este projeto também, esse requerimento também, como o anterior, propõe um regime de urgência para a tramitação do projeto 27 de 2018. Esse projeto, ele altera dispositivos da Lei Complementar número 40, de 18 de dezembro de 2001, e diz respeito a alterações das alíquotas tributárias do Imposto sobre Serviços, que é o ISS, referentes a feiras e congressos. À época, os senhores devem estar lembrados que as alíquotas foram reduzidas de 5% para 2%, com uma análise de que haveria, né, um incentivo, né, à realização desses eventos no município de Curitiba. O que acabou acontecendo é que, durante a tramitação do projeto, apresentaram-se emendas e se utilizaram dois termos, eventos e shows. E, tardiamente, né, se constatou que a palavra evento, ela não estava expressa, não constava na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Né? Então, são propostas algumas alterações aqui, para além também dessa questão, né, da palavra eventos. Então, nós temos aqui o projeto alterando o inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar 40, né? E, no nosso entendimento, o que nos parece, que também, né, tivemos somente hoje para olhar com mais calma, nós temos aqui um detalhamento do que seriam, né, esses chamados eventos, né? Enfim, então, alguns termos que não eram utilizados na lei que foi aprovada aqui no ano passado passam a compor aqui a descrição, né, desse tipo, enfim, de evento ou outro nome que possamos dar, e que teriam a alíquota de 2%. E altera-se também o artigo 4º, que diz respeito a outros serviços aqui. Então, eu entendo, da mesma forma que no debate do projeto anterior, do requerimento anterior, que não cabe regime de urgência. Acho que nós temos que fazer, de novo, uma análise de forma cuidadosa, com cautela, para a gente evitar que mais um erro se repita. Eu não entendo por que colocar esses projetos em regime de urgência. Ele já, por não se ter, na aprovação da lei no ano passado, se atentado a alguns detalhes, é que hoje temos um novo projeto tramitando, que exige todo um trabalho da casa. Nós estamos falando, né, não é só do trabalho de cada vereador e vereadora, porque estamos aqui para isso, né? Essa é a nossa obrigação, é legislar, é fiscalizar. Mas o recurso público que é gasto quando nós tratamos a tramitação de um projeto. Então, se esses projetos tivessem sido analisados com calma, com critério ano passado, nós estaríamos economizando recurso público aqui, que vai desde um simples papel, né, quando nós temos que imprimir aqui para nos situar e
e fazer o debate do projeto, como do trabalho das servidoras e servidores, né, que envolveu trabalho de servidores e servidores lá do Executivo, está envolvendo agora trabalho de servidores e servidores da Casa, da Câmara de Curitiba, né, e que é dinheiro público, né, que o cidadão e a cidadã, a partir do momento que contribuem com taxas, com impostos, eles estão garantindo aquilo que é um direito também. Então, acho que nós temos que fazer bom uso desse recurso, por menor que seja, né? E acredito que se a gente olhar com calma, com critério, com cautela, com cuidado esse projeto, nós podemos, de repente, estar verificando alguma outra possibilidade de alteração da lei que venha em benefício, né, de toda a população, né? Tanto no sentido de nós garantirmos justiça na cobrança dessas taxas, desses impostos, como também, né, trazer mais recursos para o município a partir de um detalhe que, de repente, no atropelo, né, de um regime de urgência, a gente acaba não conseguindo estudar da melhor forma. Então, nesse sentido, também encaminho o voto contrário a esse regime de urgência. Acho que o projeto tem que tramitar, seguindo todos os passos previstos no regimento, com parecer jurídico da Projures, passando pelas comissões. Eu acho que nas comissões nós temos também tido cuidado de não ultrapassar o tempo regimental dos projetos. Temos feito isso, pelo menos nas duas comissões que eu participo, que é a Comissão de Serviço Público e a Comissão de Economia, né, para dar celeridade, para garantir que os projetos tramitem, né, num tempo adequado e não fiquem parados nas comissões. Então, eu acho que com toda essa avaliação, eu acredito que não é pertinente a aprovação desse regime de urgência. Então, pediria aí aos colegas vereadores e às colegas vereadoras que possam votar contrariamente ao regime de urgência. Continua em discussão, requerimento. Gostaria que fosse registrado o meu voto contrário. Perfeito, vereadora. Vai ser registrado. Nosso voto contrário também. Será registrado. Vereadora Noemi, vereador professor José, votos contrários. Perfeito. Está aprovado. Professor Euler? Justificativa de voto. Justificativa de voto. Com a palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Via de regra, eu sou contrário aos regimes de urgência. Nesse caso, em especial, eu votei a favor, mas levo em consideração o que a professora Josete falou, que realmente toda matéria que puder ser amplamente discutida, óbvio que é melhor, inclusive impedindo que alguns erros sejam cometidos novamente. Mas no caso específico de shows, e nesse caso aqui inclui também corridas de rua, a redução do ISS traz um benefício imediato àqueles que frequentam shows, àqueles que participam de provas esportivas e tudo mais. E no caso específico de shows em especial internacionais, eles têm que ser contratados com uma grande antecedência. Então, o fato de não haver ainda regulamentação reduzindo de 5% para 2%, muitas vezes faz com que o empresário perca a janela de oportunidade para contratações futuras, o que impactaria o setor quase que o ano inteiro. Então, nesse caso em específico, eu fui favorável ao regime de urgência. Para justificativas, não há mais justificativa. Desculpe, vereador Felipe Braga Cortes, desculpe. 5 minutos, Vossa Excelência. Quero também falar, nesse caso específico, realmente houve, talvez, no primeiro momento, o vereador Pira até, ele participou dessa conversa logo que foi votada a questão do ISS, principalmente a questão dos shows, etc., que envolviam, num primeiro momento, achava-se que estava naquele projeto, na lei do prefeito, que estava sendo atendido.
E houve que não ocorreu isso, né? E eu acho que o texto teve que ser, como está sendo mandado agora, o projeto teve que ser reformulado, porque no caso da contratação de shows, as empresas que vêm de fora e toda essa negociação, acabou que a lei como estava, ela não trouxe o efeito que era de diminuir para 2%. Então, e assim também na corrida de rua. Então, essa análise realmente foi feita aqui, foi discutida e houveram a participação por alguns meses aí buscando esse entendimento. Então, a gente vota favorável a esse regime de urgência e a votação de segunda-feira.